esta altura, eu acho que já podemos conversar de uma forma mais direta, não é? Então, o que a gente vai falar hoje especificamente é um tema que tem uma grande importância, teve muita mais importância, mas ainda tem e vai ter, que é o fenômeno que nós chamamos de inflação. Vamos tratar de analisar o fenômeno, ver quais são as formas de medir-lo, mensurar a inflação. Não é fácil, é um fenômeno fácil de sentir, mas difícil de medir. E tentar dar uma, digamos assim, através da inflação, perceber o seguinte: nós, por exemplo, estudamos consumo, produção, tanto no curso de economia como neste curso, que são fenômenos de tipo microeconômico, ou seja, o modelo de consumo é algo que se manifesta entre um produtor e um consumidor, ou um grupo de consumidores e um grupo de produtores. Mas sempre há uma característica, vamos dizer assim, micro, no sentido de que nós não estamos querendo estudar todos os produtores de um país ou todos os consumidores, mas nós, por assim falar, detectamos compartimentos, regiões, cidades. Hoje nós estudamos a relação entre o agente consumidor e o agente produtor. Então são fenômenos que nós falamos de microeconômicos, porque não se extendem, não se pretende estender ao nível de um país, que no nosso caso, obviamente, é o Brasil. Então, por outro lado, a inflação é um fenômeno que afeta a todos, provém do comportamento de todos, não de um grupo em particular, e as suas causas têm que ser encontradas com um sentido macro, ou seja, como é que os vários setores de um país contribuem ou freiam o processo inflacionário, quais são os interesses deles. Mas você vê a diferença, não é de um grupo a outro, é agora dentro de um país, que é um universo econômico, que se relaciona com outros universos, é claro, através do comércio internacional. O Brasil tem um comércio internacional forte, é um grande, digamos assim, centro de recursos naturais, e felizmente também hoje em dia tem uma boa fonte de recursos industriais, ao ponto de que ele exporta hoje em dia também produtos industrializados. Só para ter uma ideia, ele vende, por exemplo, à Argentina, produtos industriais, mostrando que, apesar de que historicamente, quem sabe, a Argentina se desenvolveu antes do que o Brasil, hoje em dia o fluxo líquido de produção industrial vai no sentido Brasil-Argentina, mostrando que nós superamos, por assim falar, o nível tecnológico dos países limítrofes em geral, e nos convertimos de um importador para um exportador. É um processo que foi, por assim falar, mascarado por um monte de crises internas de caráter econômico e político, e
simplesmente não percebemos o quanto o Brasil mudou nesses últimos 20, 30 anos, como ele passou de um país subdesenvolvido para um país já praticamente em via de desenvolvimento. Ou seja, essa visão nossa ficou oscurecida por uma série de fatos que, na verdade, não tem nada a ver com a economia, nada a ver. Tem a ver com a política, tem a ver com problemas de grupos que queriam ter, digamos assim, ascendência sobre outros. Então, é um processo sobre o qual, com toda certeza, tivesse sido muito melhor que todos nós tivéssemos, digamos, acompanhado, monitorado melhor. Porque isso nos tivesse dado um sentimento que, por exemplo, eu, como um estrangeiro que chegou aqui há uns 40 e poucos anos, eu percebi mais claramente, porque não tinha aquela paixão, vamos dizer assim, política interna do Brasil, não participava da luta política. Então eu senti mais do que vocês o transcurso, a evolução do Brasil, o progresso do Brasil em termos econômicos, em termos de produção de bens e serviços. E realmente, apesar de que, se fosse pelos jornais e se fosse pela impressão de muita gente, isto não ia a lugar nenhum, nós percebemos que em 30, 40 anos o Brasil sofreu um progresso muito maior que a maior parte, ou quem sabe, de todos os países em desenvolvimento. Na época, ele passou uma série de... Então, isso não é para, digamos assim, se vanagloriar, mas é para se orgulhar. Então, uma das primeiras coisas que eu queria falar para vocês é justamente esse aspecto. Nós vamos a estudar a inflação desde esse ponto de vista. Vai ser nosso primeiro estudo macroeconômico e, consequentemente, vai ser nosso primeiro estudo do Brasil. Porque quando nós estudamos macroeconomia, estudamos macroeconomia brasileira. Então, é bom que vocês comecem a perceber que são cidadãos de um país que provavelmente seja o primeiro, ou pelo menos um dos primeiros, que cresceu mais rapidamente nas últimas 3 ou 4 décadas no mundo, no planeta. Bom, como é que a gente pretende encarar isto? Bom, da mesma maneira que a gente anunciou no princípio deste curso, nós falamos que nós estávamos querendo aplicar uma metodologia parecida a que se pratica nos o que nós consideramos os 3 grandes centros econômicos e financeiros do mundo, que é a Universidade de Harvard, o Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e o Instituto de Economia Industrial, Instituto de Economia Industrial de Toulouse, da Universidade de Toulouse, na França. Sem pretender, digamos assim, com isso fazer propaganda a nenhum desses países ou lugares, eles representam hoje em dia a voz, vamos dizer assim, a voz soante da economia. As grandes tendências hoje em dia que hoje existem. Então, é um aspecto, quem sabe, mais importante que conhecer o detalhe. Aspectos, por exemplo, na parte de finanças, como o caso das finanças contínuas ou descontínuas, que apresentam problemas de aprendizado para vocês que estão treinados, estão educados, têm sido educados até agora como engenheiros. Então, nada mais, digamos assim,
natural que vocês tenham dificuldades no aprendizado de questões econômicas e financeiras. Seja porque há uma forma de estudar economia e finanças que é, digamos assim, não se vale muito da ciência, é mais uma arte. Eu lembro a vocês quando o professor Paul Samuelson, que quem sabe é o maior economista vivo, foi, digamos, convidado a abrir uma temporada da Associação Americana de Economistas. Ele começou falando o seguinte: eu vou falar para vocês de economia, a mais antiga das artes e a mais nova das ciências. Ou seja, isso mostra claramente que a economia nasceu como uma arte, sem matemática, sem teoria, e evoluiu para se converter em uma ciência que provavelmente hoje usa a matemática mais complexa que de todos, quem sabe, com a única exceção da astrofísica. A economia é uma das ciências mais difíceis de aprender porque requer uma maior cultura matemática. Então, vocês veem como as coisas mudam. E como eu falei, quem sabe essa apreciação geral de como vocês se colocam perante o pensamento econômico é o que vai a decidir o sucesso ou fracasso de vocês como futuros engenheiros. Parece incrível, mas é assim. Como você se posiciona perante a economia como engenheiro, desde o ponto de vista do engenheiro, é claro, porque você é um engenheiro e não é um economista. Mas da mesma maneira que um economista precisa focar a engenharia, ver qual é sua posição perante a engenharia, o engenheiro tem que ter clara sua posição perante a economia, porque as duas se precisam uma da outra. Não há como desenvolver uma boa engenharia sem economia, e também nós vamos percebendo que é cada vez mais difícil fazer economia sem engenharia. Então é uma questão que, quem sabe, supera em importância qualquer aspecto prático do curso. Mas, então, além desse estudo do pensamento econômico, nós falamos: olha, vamos a dar a vocês ferramentas para resolver problemas. Ou seja, os problemas de economia que vocês vão ter que enfrentar como engenheiros, esse tipo de problemas nós vamos e devemos ajudar a vocês para resolver, entender, resolver esses problemas e, se possível, ser os melhores resolvedores de problemas de economia de todas as universidades brasileiras. Porque está claro que nós temos que ter uma visão competitiva. Veja bem, em todo sentido na vida. Você progride quando você tem um sentimento competitivo. Por exemplo, eu estranho no Brasil a falta de competição entre universidades. Não há aqui uma torcida que fala Unicamp e outra que fala USP. Não é? E isso, embora possa parecer a princípio que é uma coisa muito elegante, em que as universidades não se preocupam, cada um tenta fazer o melhor sem preocupar-se pelas demais, tira referências e tira o impulso de ser o melhor. Esse impulso de ser o melhor é uma característica vital. Ainda o protozoário mais simples, a forma de vida mais simples, reage à luz. Tem, por exemplo, como se fala, fototropismo positivo ou negativo. Fuge da luz ou vá até a luz.
Então, o ser humano tem essa mesma qualidade, só que em vez de exprimir-se em fototropismo, se exprime de uma maneira mais complexa. Mas, em última análise, quando eu estou torcendo pelo Corinthians ou pelo Flamengo, eu estou manifestando uma forma, digamos assim, de definição básica do que é a vida. A vida é competição. Tá? Então, esse espírito tem que aparecer em todo lugar. Não é, digamos assim, convencimento nem arrogância. É simplesmente as ganhas de progredir, as ganhas de ser melhor, que é um sentimento que não é nem bom nem ruim, é um sentimento vital, é próprio da vida. Tá? Então, vejam bem, quando a gente estuda um fenômeno como a inflação, nós falamos é um fenômeno diferente do consumo, diferente da produção. No sentido de que é um fenômeno que afeta e tem causas e efeitos que se, digamos assim, se propagam ou que se estendem a um país todo, a toda uma comunidade. E fatalmente, no momento em que nós vamos estudar um fenômeno macroeconômico, da mesma maneira que a gente falou, não, nós vamos a usar exemplos que chamamos de casos, cases, que é a técnica que usam em Harvard e no MIT, que são justamente problemas, digamos assim, integrados, que, digamos assim, tem como cenário, no caso de Harvard, evidentemente, os Estados Unidos, no caso nosso, evidentemente, vai ter que ser Brasil. É interessante, no sentido de que, por exemplo, eu tenho aqui um livro que eu recomendo muito a vocês, que é um livro sobre macroeconomia, de um professor que hoje em dia leciona na Universidade de Paraíba, que ele, veja bem qual é a sua história. Ele foi um aluno brilhante, evidentemente, saiu um dia buscando justamente esse aperfeiçoamento, foi estudar nos Estados Unidos, ele fez mestrado na Universidade de Oregon, obteve o mestrado, depois foi para outra universidade, Harvard, e fez o doutorado, e voltou aqui, e continuou aí. Agora, veja bem, por volta do ano 90, não lembro que partido político, que políticos estavam ao mando do país, mas ele, a partir de sua experiência, ele sentiu o seguinte, quando voltou ao Brasil, de uma falta de adequação dos cursos de economia à realidade brasileira, à nossa realidade. Eram todas coisas que a gente, o que passa na Inglaterra, o que passa na França, mas quando ele queria trasladar ao Brasil esses ensinamentos, essas coisas, encontrava grandes dificuldades. Não havia uma cultura, ou seja, nosso ensino de economia era, como diria alguém, colonialista. Tínhamos ainda a visão da colônia portuguesa, que a colônia olha para fora. Os países colonialistas olham para dentro dele, as colônias olham para fora. Então, ele verificou que esse tipo de ensino de economia não funcionava. Podemos também encontrar um paralelo com o ensino da engenharia. Também há uma engenharia com visão colonialista, na qual nós estudamos as tecnologias estrangeiras e nem
nos ocupamos pelas tecnologias que nós próprios criamos. Mas, de qualquer maneira, então, nessa questão do ensino da economia no Brasil, ele sentiu essa falta de realidade brasileira. Então, ele propôs ao CNPq, ao Conselho de Pesquisas, fazer um pós-doc nos Estados Unidos e dedicar esses anos de pós-doutorado a preparar um livro de macroeconomia que fosse um livro baseado na economia brasileira. Este livro que está aqui, que vocês veem aí, justamente é o resultado desse pós-doc que ele fez no ano mais 93, se não me engano, na Universidade de Califórnia. Hoje tive a oportunidade de Califórnia, vocês sabem, é uma universidade que se caracteriza pelo seguinte: ela, logicamente, que é meio hollywoodiana. Tem o espírito de Hollywood que tem todo californiano. Ele gosta de pensar em grande, colossal, como ele fala. Então, eles contratam os prêmios Nobel, como se fosse, sei lá, contratar um funcionário a mais. E a UCLA, a Universidade de Califórnia, se caracteriza por isso. Ele está cheia de prêmios Nobel, contratados por salários que o Nordeste americano não pode pagar. A antiga Ivy League, que é o grupo de universidades do Nordeste, Ivy League, Liga da Era, não é? Ou seja, se caracteriza porque universidades no Nordeste costumam ser prédios de tijolo que têm era crescente, cobertas. Não é? Então, por isso chamam da Ivy League. Eles não podem pagar esses salários, então eles capturam o talento da costa este e levam para o oeste. Eu lembro, por exemplo, que quando eu estava em Washington defendendo um artigo, foi já há bastante tempo, mas eu lembro porque lá é costume o seguinte: antes da sessão, que vai ser durante a manhã, ou a partir de meio-dia, normalmente fazem, então se faz um café da manhã, onde se fala, se discute. E aí já aparece o moderador, aparecem os autores, alguns representantes da associação, que no caso era a Associação de Lógica e Computação. Então, se comentavam coisas, se preparava o que ia ser a sessão. E aí começavam a mandar farpas, a gente que era do leste e a gente que era do oeste. Então, os caras de leste falavam you bulls, não é? Ou seja, vocês búfalos, não é? Chamavam de búfalos aos caras do oeste. Ou seja, havia uma competição, um espírito sadio de competição entre, por exemplo, Harvard e UCLA. Entre, vamos dizer, MIT e Stanford. Essa pugna o que fez, em grande parte, que as universidades fossem tão boas, porque elas queriam ser melhores que as outras. Então, essa competição fez que elas aumentaram em qualidade. E isso é o que nos falta. Não sei muito bem porquê. Mas, de qualquer maneira, fica claro, então, que quando nós queremos estudar um fenômeno macroeconômico, temos que pensar no Brasil, e eu acho que um símbolo um pouco desse pensamento é o professor Leite, porque justamente ele foi o cara que se animou a sair para ver o que havia fora, viu que algumas coisas serviam, outras não, e então pensou: puxa, por que eu não vou escrever um livro que seria o primeiro, porque até agora todos os livros que eu li de autores brasileiros, o autor brasileiro olhou só para fora, não olhou para dentro. Eu quero fazer o primeiro livro de macroeconomia
que odiou o Brasil. E conseguiu fazer. Não foi um sucesso completo, eu não acho que este seja um grande livro, mas é um intento tão sadio e tão bem intencionado que merece toda a consideração. E abre caminho para que futuros economistas brasileiros façam melhores livros de macroeconomia, mais focados em nossa realidade, e que nós podamos, então, possamos fazer criar um ensino realmente focado no país. Quem sabe a engenharia também precisa de uma pequena, digamos assim, impulso nesse sentido, um certo incentivo de se brasileirizar. Mas, de qualquer maneira, então, o que eu queria colocar é o seguinte também. Vejam bem, este economista do Nordeste, eu não sei, mas, se não me engano, ele é de João Pessoa, ele poderia ter ficado lá no sertão e teve a preocupação e a inquietude de ver o que havia fora, obteve mestrado, obteve doutorado, voltou e constatou justamente esse problema de falta de realidade dos cursos de economia. Aí, veja bem, a gente agora vamos colocar no lugar do Conselho Nacional de Pesquisas. O CNPq teve a coragem de pagar um pós-doc a uma pessoa simplesmente com um objetivo, fazer um livro de macroeconomia baseado na realidade brasileira. Aí ele esteve em contato com os melhores especialistas, como eu falei, a UCLA está cheia de prêmios Nobel, e daí saiu esse livro. Agora, eu mais ou menos conheço bastante Latinoamérica. Eu estive lecionando pelo menos em 3 países, além do Brasil. Estive no Chile, no Uruguai, na Argentina, onde eu nasci. E em nenhum dos casos eu vi a mesma capacidade, a mesma coragem que eu percebo nessa decisão do CNPq de pagar um pós-doc a uma pessoa para que faça esse tipo de estudo, para que escreva um livro sobre a realidade brasileira, mandar a ele a um dos grandes subcentros da economia e finanças do mundo para fazer isso. Você vê, o Brasil sabe fazer coisas grandes e notáveis. E nesse sentido supera. Então, segunda mensagem que a gente quer mandar para vocês: respeitem o país em que estão, se orgulhem de estar aqui. Pensem o seguinte: nós estamos em um lugar em que as coisas se fazem coisas que outros não se atrevem a fazer. E não é para ficar convencidos, claro. Não é para que vocês deem uma de argentinos. Pelo contrário, não vai ser que vocês a história, não é, do negócio da China, não é? Vocês sabem muito bem qual seria o negócio da China, não é? Comprar um argentino, não é, pelo que ele realmente vale, e depois vendê-lo pelo que ele diz que vale. Esse é um negócio da China. Não vamos a chegar a esse extremo, mas vamos a ter sentido da realidade nacional, do mérito nacional. Bom, como é que nasce a inflação? Em primeiro lugar, que é inflação? Todo mundo sabe, aumentam os preços, isso é inflação, nossa noção. Mas, na verdade, se você vai analisar, você tinha o clã, não é? A unidade política da antiguidade,
praticamente pré-histórica, ou seja, antes da linguagem escrita, era o clã. Um grupo de família se reunia numa caverna e aí estava. Então, mas antes ainda disso, as famílias estavam dispersas. E cada família tinha que produzir todo o que consumia. Não havia, na verdade, uma distinção física entre produtor e consumidor. Toda pessoa era um prosumer. Vejam que interessante. Não é? Nós agora falamos de prosumer como uma grande novidade. Mas não é uma novidade nenhuma. Isso se sabia quando estavam os Neandertais e os Cro-Magnon na Europa, formando os primeiros germes da civilização do Homo sapiens. Já existia essa figura. Então, como é então que a economia inicial era? Hoje em dia, os economistas chamam a essa primitiva economia de Robinson Crusoe. Por quê? Porque o Robinson Crusoe, vocês sabem, é a história escrita por um cara chamado Daniel Defoe, de um cara que fica, naufraga e é o único sobrevivente na ilha. Então ele tem que fazer tudo. Na verdade, ele fica sozinho até que encontra depois um indígena de aí, mas para fazer curta a história, ele tem que produzir todo o que consome. Não há um lugar em que comprar, não há outra pessoa que ajude. Então essa primeira economia, em que todo mundo é prosumer, é a economia primitiva. Não existe nada semelhante ao comércio. Não existe relação prosumers. Cada prosumer por si. Ora, quando se socializou o Homo sapiens e se formaram então os clãs, nessa segunda etapa, aí várias famílias conviviam. Então, nada mais natural que surgisse um princípio, um impulso no ser humano, que nós chamamos de divisão de trabalho. Ou seja, as pessoas gostam de dividir o trabalho, evidentemente. Ou seja, não conheço nenhuma pessoa que goste de multiplicar o trabalho, mas sim que dividir. Então, como se divide o trabalho? Olha, suponha que eu tenho duas famílias. Uma família é experta em criar gado e a outra é experta em plantar cereais, por exemplo. Por que uma é mais experta que a outra? Porque gostava mais, porque cada pessoa nasce com uma estrutura mental diferente. Ou seja, é um processo evolucionário, é assim. Cria uma série digamos assim, séries levemente diferentes, faz como uma espécie de sorteio, e depois deixa que eles lutem pela vida e que ganhem o melhor. É o princípio da seleção natural, é darwinismo puro. Então, nada mais natural que o cara que planta cereais e que é bom nisso não goste de criar gado, e o vice-versa. E como, logicamente, para uma dieta boa, eu preciso das duas coisas, de hidratos de carbono e de proteínas, ou seja, eu preciso tanto do viagem, não é? Esse cara que eles tiveram agora, o ministro da Agricultura, eu preciso então tanto da parte de cereais, que seria o viagem, como a parte do gado, que seria o Joesley Batista, não é? Então, eu preciso dos dois. Mesmo a família de Wesley Batista gosta quando comer uma feijoada, então vai precisar da carne que ele produz mesmo, mas vai precisar comprar arroz do viagem, e vice-versa. A viagem tem as cereais, mas faltam
a carne e então vai comprar. Então, o que é o que se faz? Se passa da economia individual para a economia de troca. Ou seja, as famílias do clã trocam produtos, dividem o trabalho e aumentam a eficiência do processo econômico. Ou seja, eles têm mais tempo. Tempo para quê? Olha, quando houve divisão do trabalho, houve mais tempo para progredir. Ou seja, a forma em que o Homo sapiens chegou ao que hoje ainda está é através de eficientizar os processos braçais e com isso conseguir tempo para evoluir, tempo para inovar. Bom, como é que se faz essa economia de troca? Vejam bem, há uma primeira lâmina aí que mostra duas famílias, não é? Duas famílias que são, digamos assim, cada uma, família, vamos imaginar que eu chamasse a carne de A e os cereais de B. E a família 1 e família 2. Então, se a família 1 é produtora de A, automaticamente se converte em vendedora. Não é? Se converte em vendedora. Então, eu tenho que A vá no sentido da família 1 para a família 2. Então, aí, por exemplo, está mostrado o seguinte, em verde, acima, uma unidade de A, U de A, vá da família A para a família 2. E, em troca, daí a palavra troca, a família 2 manda para a família 1 4 unidades de B. Esse é o pacto que ela faz, ou seja, o negócio. Eles vão, conversam e falam, olha, eu quero... tudo bem, eu te dou, mas então você me dá 4 de B. Ao princípio, um vai querer mais, outro menos, mas depois da barganha, se estabelece o que se chama uma relação de troca. 4 unidades de B por uma de A. E isso a gente pode escrever como uma relação de equivalência, ou seja, uma unidade de A equivale a 4 de B, por isso se troca nessa proporção. Então, eu vou ter essa relação de troca, chama de YAB, e coloco YAB igual a 4. Então, eu mostro a relação de troca dessa maneira. Claro que eu posso fazer troca sobre troca, ou seja, pode ser, por exemplo, que a família 1 precise de uma família 3 que produz, por sua vez, um produto C. Porque as necessidades de uma família são mais de 2 produtos. São pelo menos 3, 4. Hoje em dia são dezenas ou centenas. Então, esta família pode trocar primeiro com a família B, a família B pode trocar com a família C. Ou seja, eu posso ter duas trocas. A A troca com B e a B troca com C. Ou também a A pode trocar diretamente com C, que é o que se mostra na figura de embaixo. Eu tenho aqui, então, 3 famílias. Uma família 1, que está à esquerda, uma família 3, que está à direita, e uma família intermediária. A antiga família 2, agora é uma intermediária. Por isso está no meio. Então, eu estou trocando aqui, por exemplo, vejam bem. Cada unidade de A é trocada por 3 de B. Mas cada unidade de B, por sua vez, é trocada por 3 de C.
Então, na troca direta, a relação de troca de A para C é simplesmente o produto das relações. Ou seja, como está escrito aí em cima da figura de baixo, y de A para C é igual a y de A para B por y de B para C. Para notar que se lembrar muito, basta ver que se eu multiplico A sobre B por B sobre C, B cancela e tenho A sobre C. Então, lá embaixo, o índice é como se eu fizesse uma multiplicação de frações. A por sobre B por B sobre C é A sobre C. Então, dessa forma, eu consigo relações de troca com intermediários. E posso ter tantos intermediários como eu quiser. Então, vocês veem como se vai desenvolvendo a economia de troca. E eu agora posso ir para uma economia de troca mais complexa, por exemplo, pensando em 6 bens ou serviços. Penso em carne, cereais, leite, fogo. Também pode ser um cara que acende fogueiras. Posso incluir aqui outros serviços possíveis, tá? Necessidades de uma família primitiva, digamos. Não é nenhum exagero imaginar de 6 necessidades. A, B, C, D, E, F. E então, vocês veem aí que formei uma matriz que me está dando as relações de troca, agora, de 6 produtos. Veja bem, esta matriz representa uma situação de equilíbrio, na qual todo o mundo concordou em trocar dessa maneira. Logicamente, não todas as matrizes de troca são contenciosas. Provavelmente a primeira guerra entre Homo sapiens aconteceu quando não conseguiram se colocar de acordo nas relações de troca. Então, uma matriz deste tipo mostra, digamos assim, a evolução de caras que, digamos assim, conseguiram usar a razão para chegar a um acordo. E aí vocês podem ver, por exemplo, isso não é mais prático vocês ver tranquilamente na casa depois, que basta uma fila desta matriz para construir a matriz toda. Porque uma vez que tenho essa relação de troca de A com os demais, por, digamos assim, fazendo troca por troca sobre troca, eu posso encontrar qualquer outra. Por exemplo, se conheço A com D e A com F, eu sei que o produto de A com D por D com F me dá, falei A com B, e A com F me dá A de B com F. Então, operando com esta primeira fila, eu posso construir todo o resto. Por exemplo, outra relação, digamos assim, natural que existe nesta matriz. O épsilon de A sobre B é a inversa, a recíproca do y de B sobre A. Por exemplo, aí, AB é 4, BA é 1/4, o produto é 1, sempre. O produto de um elemento por seu transposto dá sempre 1. Então você vê que eu posso praticamente construir uma economia de troca sem necessidade de falar de preço. Aqui não há preço, há apenas equivalências. E, portanto, não há moeda. É uma época pré-moeda, pré-dinheiro. Bom, agora, vejam bem, vamos imaginar por um momento um mercado. Um mercado de troca. Como era um mercado em uma economia de troca? Bom, o mais característico é o mercado de Atenas, chamado de Ágora.
A primeira palavra relacionada com o mercado é ágora, em grego, né? E designado ao mercado de Atenas. Que é o que acontecia? Bom, veja bem, aí havia um cara que levava um rebanho de vacas para trocar vacas. Outro levava um monte de bolsas de trigo, ou de arroz, ou de feijão, saca de feijão. Ok. Então, iam, levavam, trocavam duas vacas, levavam e carregavam, por exemplo, 10 bolsas para essa relação de troca, para essa relação de troca, para essa equivalência. Evidentemente que é muito incômodo, né? E muito sujo, né? O Ágora não era um lugar, digamos assim, chique de Atenas, como por exemplo o Partenon. Então, alguém começou a pensar o seguinte: mas por que não fazemos o seguinte? Colocamos uma série de disquinhos. E, por exemplo, eu digo, cada disquinho vale uma vaca. E, consequentemente, claro, que a relação de troca vale também 10 sacas de feijão. E vale também 100 litros de leite. Então, esses disquinhos, que não têm valor próprio, mas servem para trocar, porque, por exemplo, se eu dou ao cara das vacas um disquinho, e levo uma vaca, o cara, o dono, o ex-dono da vaca, usa esse disquinho para comprar leite ou cereal e qualquer outra coisa. Entende? Ou seja, uma vez que eu tenho o disquinho, já perdeu a identidade de que esse disquinho nasceu pela troca de uma vaca. Agora esse disquinho vale qualquer coisa na relação de troca certa. Ou seja, se convirtiu em uma espécie de forma universal de trocar. Troca por qualquer coisa. E a essa capacidade de trocar por qualquer coisa eu chamo de meio de pagamento. O que é um meio de pagamento? É um tipo de produto que se troca por qualquer coisa. E que tem, además, além disso, a grande vantagem de que é simples, de que ele não é complicado de levar, é indestrutível, não morre, como a vaca, etc, etc. Então, daí nasceu a ideia desses disquinhos. E, para fazer a história curta, foram criadas as moedas. Então, foram criadas as moedas e, hoje em dia, então, temos, inclusive, várias moedas. Porque cada moeda foi criada no seio de uma sociedade. Então, hoje em dia, praticamente existe uma moeda por país. Embora existam países que têm duas moedas e dois países que têm a mesma moeda. Por exemplo, o Equador, durante um certo tempo, não teve moeda própria. Circulava só dólar. Depois chegou um outro partido político e voltou a ter uma moeda própria. Mas não é impossível. O caso mais extremo é o euro, não é? O euro vale para um monte de países que se formam na União Europeia. Não todos os países da União Europeia usam o euro. O caso típico é a Inglaterra, não é? Que tem a libra. Nunca a Inglaterra aceitou trabalhar com o euro, ao ponto de que hoje em dia está saindo da União Europeia. Mas isso é uma outra história.
Mas, de qualquer maneira, eu posso, então, agora fazer uma matriz de equivalência de moedas. Não é? Aí está mostrado, por exemplo, uma tabela de... Eu poderia estabelecer uma tabela de equivalência, por exemplo, de 3 moedas: o real, o dólar e o euro. Posso fazer uma maior, por aí no material que a gente está passando para vocês, está uma de 6 moedas, incluindo todo o ien, japonês, e não sei que outras moedas aí, mas eu posso fazer tanta como... E a gente está até mais acostumada a essas tabelas de equivalência, porque hoje em dia o mercado de troca mais importante é o mercado de moedas. Não é que o mercado de troca desapareceu. Desapareceu o mercado de troca de alimentos, por exemplo. Mas o mercado de troca de moedas continua a existir. E a última moeda criada há pouco tempo, vocês sabem, é o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda eletrônica. Então, ela não existe, mas eu posso ser dono de Bitcoin eletronicamente. Se eu disponibilizo, por exemplo, uma certa quantidade de reais e falo, eu quero trocar por Bitcoin, automaticamente um sistema computacional grande, que abrange todo o mundo, vai me acreditar tanto Bitcoin por ir me tirar da minha conta bancária eletrônica também, vai tirar a equivalência em real. Qual é a grande novidade? Que esta transação de trocar real por Bitcoin pode ser feita em milissegundos. Porque a cotação do real em Bitcoin é online e é trocada cada milissegundo ou menos. Ou seja, ela é atualizada constantemente a grande velocidade. Então, esse mercado de troca de moedas, graças ao Bitcoin, permite agora ser tratado como se fosse um mercado de ações. Ou seja, as transações monetárias se fazem hoje em dia de maneira praticamente instantânea. Daí a importância do Bitcoin. Tá? Não é que ele seja melhor ou pior que qualquer outra coisa. Simplesmente, ele permite, digamos assim, que as operações de troca de moeda sejam instantâneas. E isso tem uma imensa importância, porque se eu quero, por exemplo, negociar na Bolsa de Londres, na City, como se fala, quero negociar ações da Rolls Royce, por exemplo, se eu tenho uma conta em Bitcoin, eu posso ordenar na bolsa da City de Londres instantaneamente compra de tantas ações da Rolls Royce, tirem da minha conta de Bitcoin. E isso eu consigo desde o momento em que eu dou clique no meu teclado, passa um milissegundo e já tenho acreditado essas ações são minhas. E qualquer mudança de valor dessas ações vai ser acreditada para mim. Cada milissegundo,
uma ação muda de preço. E então, cada milissegundo é um ganho. Coisa que antes, para eu poder comprar essas ações da Rolls Royce na bolsa da City, de Londres, precisava encontrar um cara para me trocar meus dólares. Tinha às vezes que ser uma troca física. Um cara tinha que levar a valise com dólar de um lugar para outro. E fazer a troca. Renovava horas depois. Uma vez que eu conseguia trocar, por exemplo, precisava trocar real por libra para poder entrar em Londres. Londres não aceita uma compra que não seja de libras. Mas em Bitcoin aceitam, porque é automático. A Bolsa de Londres tem uma conta em Bitcoin. Então, você vê como, de que forma impressionante. Hoje em dia, a computação mudou completamente a forma de fazer negócio. Bom, maravilha. Agora, será que estas matrizes de relações de troca são imutáveis, ou seja, se mantêm iguais ao longo do tempo? E claro que não. E claro que não. Por exemplo, pensa, antigamente, na época da entre-safra, os cereais aumentavam de preço. Então, eu tinha lentamente uma flutuação e os valores desta matriz iam mudando. Lentamente, mas mudava. O que significa isso? Em nossa mentalidade atual seria, em vez de mudança de relação de troca, essa variação, eu posso dizer, bom, por que não chamar a relação de troca de um preço? Por acaso o preço é algum conceito assim aristocrático? E que eu não posso chamar a uma relação de troca de preço? Então, essa mudança de relação de troca é a forma mais antiga de inflação. Por isso eu falava que a inflação é um fenômeno muito antigo. Antigo até que antes da existência da moeda, já havia inflação no sentido de que os termos de troca no mercado de Ágora, por exemplo, em Atenas, mudavam de um dia ou de um mês para outro. Como eu falei, o óleo, por exemplo, não é? O azeite de oliva, que era um bem muito comercializado em Atenas, não é? Ele, com a safra da azeitona, ele baixava de preço. E quando vinha o inverno e desaparecia a azeitona, aumentava porque os estoques caíam. Então, esse processo sazonal de mudança, digamos assim, de valor, ou seja, a maior ou menor escassez da azeitona, é o que naturalmente produzia a mudança de relação de troca. Quanto mais escassa a azeitona, maior a sua relação de troca com, por exemplo, sei lá, a uva. Para pensar no mar Mediterrâneo, que as grandes fontes de alimentação eram o pão, né? O azeite e o vinho. A cultura mediterrânea nasceu a partir desses três alimentos. Então, vocês veem como eu consigo ir, digamos assim, definindo a inflação como um fenômeno extremamente antigo. Não é como a gente pensa que é de agora que nós temos a moeda. Não. É algo que vinha em todo o primórdio do comércio. Bom,
Perfeito. Então, nós temos a inflação. Agora, tudo isso é muito bonito, a história é sempre interessante, nos dá um foco com relação ao que está acontecendo, por que acontece hoje, o que aconteceu ontem, mas não serve para que nós tenhamos agora um conhecimento prático da inflação. Então, a primeira coisa que diria um economista ou um engenheiro é o seguinte: bom, Héctor, você me mostrou um fenômeno econômico interessante e me falou que é muito antigo. Mas, como eu meço a inflação? Como é possível medir a inflação? Então, aí vem uma questão que virou complexa, porque pensem vocês, por exemplo, se eu quero pensar na inflação da azeitona, bom, é muito simples. Se, por exemplo, uma azeitona valia 1 centésimo de vaca, no momento, digamos assim, em que a azeitona abundava, e com a entre-safra e a escassez de azeitona, em vez de uma relação de uma azeitona por 1 centésimo de vaca e uma azeitona por 50 avos de vaca, ou seja, de 1 sobre 100 aumentou para 1 sobre 50, eu posso dizer, essa mudança matemática, numérica, está exprimindo a inflação da aceituna com respeito à vaca. Ou seja, eu tenho o quê? Eu posso medir a inflação aceituna-vaca. Mas aí então vai me dizer o seguinte: bom, muito interessante. Eu posso então chegar a definir a inflação feijoada caviar. Posso até, digamos assim, em termos um pouco jocosos, pensando nas inflações mais esquisitas. Mas alguém vai me falar: não, eu quero isto. Eu quero saber que você me deu em um único número, me exprima o que está mudando em geral, em termos de preço. Que neste momento no Brasil, neste mês, qual é minha inflação geral? Ou, de uma maneira mais elementar, qual é neste momento o nível geral de preços que eu tenho neste momento no Brasil? O índice geral de preços. Ou seja, o preço médio das coisas. Então, agora que nós precisamos, o nosso objetivo, que seria encontrar um número que me dê o índice, o nível geral de preços no Brasil, posso começar a pensar como faço, como meço isso, como mensuro isso. Então, alguém vai dizer, corretamente, é o seguinte: bom, muito simples. Neste momento, tem um senhor João da Silva que está comprando 1 quilo de farinha em tal lugar a R$4,50 por quilo. Então, meu índice geral de preços é 4,5. Não faz sentido. Isso é o índice geral de preços. Esse seria o índice de preço da farinha nesse lugar, nesse negócio, para essa compra em particular. O dia seguinte, o mesmo negócio pode ter aumentado a 5, de 4,5 para 5. Ou o mesmo cara pode ter ido a outro negócio e comprar a 3. Então, você vê que para encontrar um índice geral de preços, eu não tenho que me limitar a um produto. Tenho que pensar nas compras feitas por todos os João da Silva, de todos os produtos em todos os negócios que têm lugar no Brasil
neste mês. Aí posso dizer, como resultado dessa pesquisa, eu posso calcular o índice geral de preços no Brasil no mês de setembro. Então, tenho neste momento que estar vigiando em todo negócio, anotando o que me está comprando, quanto e o preço. Claro que é impossível. Hoje em dia é até mais fácil, porque sempre é impresso digamos assim, como dizem os americanos, um invoice, ou seja, uma fatura dessa compra. Fica impressa e pode ser acessível, ou seja, não é diretamente acessível, mas o organismo do governo pode exigir, através de um juiz, que o cara apresente todas as notas que foi dando, as notas fiscais que foi dando ao longo do mês. Poder pode, mas você compreende que é impossível levar conta de todas as compras em todos os negócios de todas as pessoas durante todo o tempo. Até porque muitas não estão registradas, até porque a quantidade e a variedade estão enormes que não seria possível. Mas, se eu me coloco em uma situação hipotética e digo, não, tudo bem, vamos a suponer, se fosse possível eu ter um registro de todas as compras feitas no Brasil durante o mês de setembro, como calcularia o índice de preços? Então, aí eu teria que começar a colocar certas condições. Por exemplo, a unidade de cada produto tem que ser a mesma em todas as compras. Por exemplo, eu vou usar sempre litro de leite. E não, digamos assim, centímetro cúbico de leite, ou hectolitro de leite. Eu vou usar quilo de carne. No caso, por exemplo, da banana, é até mais complicado. Eu uso quilo, uso dúzia. Então, vocês já veem que em certos produtos, em certos bens e serviços, é mais complicado encontrar a unidade, decidir sobre a unidade. Mas uma vez que eu tenho definido constante todas as unidades, aí a coisa é muito simples. Deixam ver. Eu posso encontrar, primeiro, qual é o valor monetário total de todas as compras feitas no mês no Brasil. É só somar o total de cada nota fiscal emitida, na hipótese de que todas as compras foram registradas e feitas nota fiscal. Mas eu posso calcular. Segundo, posso contar todas as unidades, independentemente se unidade de leite, se unidade de carne, unidades. A única, digamos assim, condição é que não mude de unidade, ou seja, não posso aceitar uma nota fiscal em quilo de carne com uma nota fiscal em grama de carne. Não posso aceitar uma nota fiscal em penca de banana e outra em quilo de banana. Então, com essa condição de que minha unidade é sagrada de cada produto, eu posso somar todas as unidades, independentemente de se uma é de um tipo ou de outro. E se eu dividir o total dos reais que foram pagos pelo número total das unidades que foram compradas, eu vou ter um fator que vai ser o índice médio dos preços. De quê? Da unidade. Sem mais especificações. Unidade de produto, posso chamar. Não unidade de carne, em particular unidade de banana, não, unidade de produto. Então, expresso em reais por unidade de produto, meu índice geral de preços é esse quociente. Vocês podem fazer aqui, a gente colocou depois alguns exemplos, fazendo esse cálculo.
por exemplo, um cara comprou o produto A em um negócio. Por exemplo, vamos pensar assim, um sistema muito simples. Dois caras, A e B, dois produtos, 1 e 2, por exemplo, 4 negócios, dois negócios que vendem produto 1 e dois negócios que vendem produto 2. Isso só para poder ter diferença de preços, compreende? Ou seja, um sistema mais simples que me captura todas as complexidades do problema de cálculo de índice de preços é justamente ter dois clientes, dois consumidores, ter dois produtos e 4 negócios, 4 lojas. Tá? Com esses 8 elementos, eu construo um mercado que captura uma boa parte da complexidade do cálculo e que permite que vocês se familiarizem com esse tipo de cálculo. Ou seja, como se calcula o índice geral de preços. Em uma economia tão simples como essa é factível, posso fazer com o lápis. No Brasil, claro que o IBGE não é capaz nem de longe de fazer isso. Então ele tem que usar certas armadilhas, certos engodos, para fazer um índice que uma estimação do índice. Ou seja, uma aproximação do índice. Através dos meios que ele tem à disposição, de data mining, não é? Ou seja, de obtenção de dados. Dessa forma, então, é que se calcula o índice geral de preços. Bom, agora que sei qual é o índice de preços, como se calcula, basta que eu pense assim, agora vou fazer a mesma coisa em outubro. Agora, quando vem outubro, estou fazendo em setembro, calculei. Cheguei à conclusão de que esse índice é 15,23. Por que 15,23 e não 153? Ou não 1,5? Por que nessa escala? Porque essas foram as unidades que eu elegi. Se, por exemplo, eu tivesse usado para cada produto uma unidade 10 vezes maior, automaticamente meu índice caía para 1/10. Mas o importante é que, para comparar o índice de setembro com o índice de outubro, basta que eu mantenha as mesmas unidades nos 2 meses. Então, se esse índice era 15,23 em setembro e 17,58 em outubro, se eu subtrair, fazer 17,58 menos 15,23 e dividir por 15,23, esse número que resulta, 1,10 qualquer coisa, vai me representar a inflação que eu chamo de setembro. É arbitrário, entende? Porque poderia dizer, a inflação de setembro é setembro sobre agosto. Ou a inflação de setembro eu posso dizer que é outubro sobre setembro. Ou seja, setembro seria o mês que nomeia o índice. Se esse é o mês último da dupla de comparação, ou o primeiro mês da dupla de comparação, é uma questão de convenção. Então, eu posso dizer, inflação de setembro, é o que realmente se faz hoje em dia, no Brasil, é dizer, inflação de setembro é inflação de outubro menos inflação de setembro dividida em inflação de setembro. Sempre se divide por o mês primeiro, por o mês mais anterior. Então, você vê que já consegui, pelo menos potencialmente, calcular o índice geral de preços. E definir também um índice de inflação agora, um índice geral de inflação. Que seria o quê? Seria, então, a diferença dos índices dividido pelo primeiro índice. Índice de preços de outubro menos índice de preços de setembro, dividido índice de preços
menos 1, porque eso me va a dar 1, alguna cosa. Tirando ese 1, el 0, alguna cosa que falta, sería a inflación propiamente dita, o índice de inflación, que multiplicado por 100 me da inflación en porcentaje. Simplesmente, percento significa usar una unidad de inflación, 1/100 da unidade numérica. É um recurso que a gente usava para ter mais claro, porque era mais fácil comparar com 100 que comparar com 1. Então, para a gente, percentagem, universalmente, hoje em dia é mais claro que usar por unidade. Os que estudam engenharia elétrica sabem que quão importante é o por unidade em eletricidade. Na engenharia elétrica é mais importante por unidade que por cento. Já em outras engenharias é mais importante por cento que por unidade. Depende da forma em que você vê o mundo. Não há nada que diga que percentagem é melhor que por unidade ou vice-versa. Bom, então, agora, esse seria um índice geral de preço. Mas é claro que eu posso selecionar um produto e, em vez de somar todas as transações de qualquer produto, eu somo todas as transações respecto de um produto em particular. Então, em vez de ter um índice geral de inflação, vou ter o índice de inflação desse produto. Índice de inflação da banana, índice de inflação da carne. Claro que posso fazer outra coisa. Posso agora selecionar um consumidor, João da Silva. Ele comprou uma série de produtos de uma série de negócios no mês de setembro. Então vou calcular o que ele pagou e a quantidade de unidades que comprou. Esse quociente me dá também um nível de inflação. Mas inflação de quê? Se fala o seguinte, essa é a inflação percebida por João da Silva. Por que percebida? Porque é o que ele sente na pele. Compreende? É o que ele comprou e o que ele pagou. Então, a inflação, se ele, por exemplo, comprou e pagou em setembro de um jeito e obteve uma média de preço tal, e em outubro comprou também e obteve uma outra média, a média de outubro menos a média de setembro dividida a média de setembro, menos 1, me dá o índice de inflação percebida por João da Silva. Então, você vê, tenho inflação geral de produto, de consumidor, e posso ainda imaginar outra forma de inflação. Por exemplo, para que me sirve saber qual é a inflação de João da Silva? Para aquele que não seja João da Silva, para nada. Agora, pensemos o seguinte, eu sou de uma ganho, por exemplo, vamos supor, R$2.000 por mês. Então estou na classe chamada C, pelo IBGE. Pertenço à classe econômica C. Se ganhasse mais seria B, e se ganhasse mais ainda seria A, e se ganhasse mais ainda seria um A. O IBGE considera 4 classes econômicas no Brasil. Então, se eu pertenço à classe C, eu me pareço a todos os outros membros da classe C, no sentido de que, mais ou menos, o tipo de produto que eu compro é parecido, e a quantidade de produto que eu compro é parecida. Por exemplo, eu não compro caviar, classe C não compra caviar. Eu não compro televisor, grande, home theater e tal outra coisa. Então, eu tenho o que se diz uma cesta de consumo diferente das outras classes. E essa cesta de consumo, que seria uma média da cesta de todos os caras que pertencem à classe C,
clase económica C, sería a sexta da clase C. E se agora, então, em vez de calcular o índice de inflação simplesmente pela soma, agora eu teria que fazer o seguinte: saber quanto se comprou de cada produto, tá? Quanto se pagou por cada produto. Isso me dá um índice de preço desse produto. Ok? Mas para caracterizar a classe C, eu tenho que pensar que fração da renda desse cara da classe C ele gasta nesse produto. Ou seja, vamos supor, banana, que é barata, deve consumir, quem sabe, 2% de sua renda, ou 3%, ou 4%. Pode chegar a mais, mas de qualquer forma, ele tem um valor que é bem maior que na classe B ou que na classe A. Perfeito. Então, uma vez que eu tenho cada produto e seu índice médio, agora eu tenho que fazer uma média ponderada. Ponderada por quê? Pela percentagem da cesta. Então, com isso eu consigo o quê? Consigo justamente o índice de preço aplicável à classe C, usando então a cesta da classe C, ou seja, que fração de da renda de cada cara da classe C gasta em cada produto. Não vamos a perder muito tempo nisso, mas de qualquer maneira há alguns exercícios propostos. Vamos a fazer outros para ver exatamente como calcula a cesta. Por exemplo, aqui está uma cesta em particular, por exemplo, de 6 produtos. Eu tenho aqui, exatamente, aí uma cesta que você lembra, é como um cestinho. E é um vetor, por isso está com essa underline aí. Então, como é esta cesta em particular? Esse indivíduo que tem esta cesta gasta 10% de sua renda em A, não gasta nada em B, gasta 40% em C, gasta 30% em D, volta a não gastar nada em E e gasta 20% em F, completando 100% da renda. Então, esse é um tipo de renda que podemos associar a uma classe C. Vamos supor que essa é a renda da classe C. Então, agora, para calcular então, o índice que se de preços que este cara paga, eu teria que tomar então 10% do preço médio de A, mais 40% de C, mais 30% de D, mais 20% de F. E com isso tenho o pagamento total, o uso total da renda. Se eu divido pelo número total de unidades que ele comprou, independentemente da cesta, eu vou ter a inflação, digamos, que percebe o dono dessa cesta, o protagonista dessa cesta. Volto a repetir, ele tem que ponderar cada produto, seu consumo por 10%, seu consumo por 40%, seu consumo por 30%, seu consumo por 20%, a soma total, e divide então pelo total que seria sua renda, 100%. E como resultado então vai ter o preço médio. Agora, se toma o preço, como sempre, de setembro e de outubro, esse índice já, digamos assim, adaptado a essa cesta, então calcula a diferença de índice dessas cestas
e divido pela cesta de setembro, eu vou ter o índice do cara dono dessa cesta. Ou seja, é a inflação percebida por todos os caras que são donos dessa cesta. Se essa é a cesta média da classe C, então o resultado do cálculo que eu mostrei para vocês, que eu descrevi para vocês, é exatamente a inflação percebida pela classe. É a inflação média, não de um indivíduo, de John da Silva, que ele é da classe C, mas tem uma cesta particular. Os outros companheiros dele, da classe C, têm cestas diferentes, mas não muito diferentes. Isso é o que faz que a classe se caracterize através da cesta, porque são parecidos em cesta, embora não iguais, mas são parecidos. Então, com essa digamos assim, salvedade, eu posso dizer, bom, digamos assim, para cada indivíduo da classe C, aproximadamente eu tenho direito a dizer que a inflação percebida por ele é a mesma. Ou seja, todos os membros da classe C têm uma inflação parecida. E essa inflação parecida, essa média, está descrita pela inflação da cesta deles. Vocês veem que é um pouco complicado, mas de qualquer maneira serve bem para dar a vocês uma ideia de como se calculam as inflações. Em última análise, é um exercício de cálculo de medidas ponderadas, não é nada impossível. Só a gente tem que levar em conta isso, que certas características econômicas definem certas classes sociais, ou certas classes econômicas. E que essas classes econômicas, entre elas, são parecidas. Os membros dessa classe são parecidos em consumo. Então, eles sentem, percebem, mais ou menos de forma parecida, a mesma inflação. São todas coisas que não são exatas, mas servem muito bem para depois qualificar uma economia. Tá? Por exemplo, uma economia em que as cestas das classes são muito diferentes, está revelando uma economia onde a distribuição de renda é muito ruim, há muita desigualdade de renda. Há caras muito ricos e caras muito pobres. E pela grande diferença econômica estão forçados, forçado o pobre e incentivado o rico para consumir de certa maneira muito diferente. Então, você vê como a macroeconomia funciona. É completamente diferente da microeconomia. A microeconomia é mais numérica, mais matemática. A macroeconomia é um exercício de encontrar estimativas baseadas justamente em classes que se formam, que em função de certas grandezas econômicas, certas variáveis econômicas, o comportamento econômico das pessoas se agrupa naturalmente em determinado número de classes. E, por exemplo, aqui no Brasil em particular, nós consideramos 4 classes econômicas. E cada classe tem uma cesta de consumo, tem seu índice de inflação, etc, etc. E vocês poderão perguntar então, mas qual sofre mais com a inflação? Uma pergunta muito curiosa e que se faz muito. Quem ganha e quem perde com a inflação? Será que alguém ganha? Porque nada é impossível. Bom, como podemos responder uma pergunta assim? Evidentemente, quando a gente faz perguntas do tipo quem ganha e quem perde, quando a gente se refere aos seres humanos, a gente tem que pensar sempre na noção de bem-estar. Vocês lembram, não é? O que é melhor para um ser humano? É o que produz mais bem-estar. E esse bem-estar se manifesta de muitas maneiras. Mas eu assumo que existe uma função
que me dá o bem-estar da pessoa. Então, como posso dizer qual, por exemplo, qual classe tem maior bem-estar? Bom, veja bem, como o bem-estar se calcula sobre a quantidade de coisas que cada consome, eu posso então calcular o bem-estar que produz cada cesta. Por exemplo, eu posso perguntar quanto bem-estar produz a cesta da classe C? E quanto bem-estar produz a cesta da classe A, por usar os extremos? A classe mais pobre e a classe mais rica. É claro, seria muito surpreendente que a função bem-estar da classe mais alta fosse pior que o bem-estar da classe mais baixa. É o contrário. Embora isso não quer dizer que isso seja absoluto. Tem pessoas, sociólogos e até religiões que sustentam que não é necessário, porque para eles bem-estar não é capacidade de consumo, não tem nada a ver com cesta, é outro processo completamente diferente. Mas, colocándonos, digamos assim, no que poderíamos chamar o senso comum da sociedade atual, que muitos poderiam chamar esse senso comum de consumismo, com um critério consumista, não há dúvida que a cesta da classe A é melhor que a cesta da classe C. Agora, pergunta mais complicada. O que acontece se há uma inflação de 10%? Cada cesta vai mudar como resultado disso, porque vai haver uma reacomodação, ou seja, os itens mais caros vão a perder nas cestas dos mais pobres, vão a perder porque o pobre vai ter que manter-se o consumo no essencial, e então o que não é essencial vai perder, dentro da cesta vai diminuir, e o outro vai aumentar, porque o poder aquisitivo caiu, a cesta é menor, e o pobre teve que prescindir do mais caro e conservar o mais barato. Como ele conservou em algo que caiu, como resultado disto subiu. Ou seja, a porcentagem da cesta subiu. Então ele tem uma nova cesta. Da mesma forma, o rico, trabalhando com outros critérios, mas também muda a sua cesta. Quando tem uma inflação de 10%. Então, o que eu faço agora? Calculo a função bem-estar da nova cesta da classe C e da nova cesta da classe A. E eu vou encontrar, então, por exemplo, que o bem-estar, se agora eu faço o que poderíamos chamar de mudança de bem-estar, perda de bem-estar produzida pela inflação, a perda de bem-estar na cesta dos pobres é muito maior que a perda de bem-estar na cesta dos ricos. Então, eu posso, vocês veem como é que os economistas e os sociólogos conseguem medir tanto a inflação como o efeito da inflação em função da classe econômica. E com isso há um monte de perguntas e questões que se referem ao impacto da inflação por classe, por cesta, por indivíduo. Eu apenas estou tentando passar a vocês quais são os principais problemas causados pela inflação. E são importantes por quê? Porque eles, como primeiro questão é o seguinte: inflação é um fato, digamos assim, importante na vida das pessoas. O brasileiro se acostumou a ver a inflação como um termômetro da situação do país e de sua própria situação. Tá? Então, vamos dizer, um estudo da inflação é um estudo que tem muito a ver com o que vai acontecer. Ou seja, segundo o rumo da inflação, eu vou ter uma série de coisas que vão acontecer no futuro,
e vai me prejudicar mais ou menos segundo seja a minha classe, minha individualidade, enfim, uma série de problemas. E ao mesmo tempo mostra como o estudo da inflação é um estudo de médias, é um estudo de promédios, é um estudo não de indivíduos em particular, mas de coletividades em geral. Tá? Enfim, então, uma vez que eu tenho essa ideia básica, há muitas coisas que eu posso considerar, né? dentro desse estudo de inflação. Mas seria entrar um pouco na macroeconomia, e o que a gente quis não foi tanto de incursionar na macroeconomia. É que conversando com o professor Monato, outro dia, justamente, a gente conversou e falou, olha, a gente está vendo que em outros cursos de economia, até também de engenharia econômica, e alguns professores anteriores ou de outros institutos dão uma certa importância à macroeconomia. Alguns chegam a dividir, olha, metade do curso microeconomia e metade macroeconomia. Então, será que nós estamos fazendo bem em não dar nada de macroeconomia, como aconteceu, por exemplo, no ano passado? Aí chegamos a uma conclusão de que realmente não vale a pena dar à macroeconomia mais importância, porque, apesar de que a macroeconomia é extremamente interessante e importante, a gente não tem tempo. Mas, também, por outro lado, era impossível manter a vocês absolutamente ignorantes sobre macroeconomia, porque, como engenheiros e formadores futuros de opinião, vocês vão ter necessidade de opinar sobre macroeconomia. É impossível pensar que vocês, por exemplo, um dia perguntem a vocês, bom, como é que você vê este aumento de inflação? Aí você fala, olha, se você responde, olha, eu sou engenheiro, assim que não me pergunte sobre inflação. Fica chato, não? Fica porque parece que você, quando na verdade você como engenheiro deveria saber, porque parte da solução de um problema de engenharia é justamente uma previsão de inflação. Quando você, por exemplo, está analisando um projeto, vendo se ele é bom ou é ruim, você sabe que esse projeto pode ser bom ou ruim simplesmente em função de se no futuro vai ter muita inflação ou pouca inflação. Ou seja, um projeto em um futuro, pensando em um futuro muito inflacionado, ou seja, pensando que no futuro vai haver muita inflação, esse projeto pode chegar a valer, pode ser um bom projeto, se eu tenho uma inflação futura alta. Mas com uma inflação futura baixa, esse mesmo projeto pode chegar a ser economicamente ruim. Então, se a macroeconomia e a inflação, que é um fenômeno macroeconômico, influi no análise de investimentos, quer dizer que você, como engenheiro, tem que ter pelo menos uma noção. E se você responde falando algo assim como eu sou engenheiro e não tenho que me preocupar pela inflação, você está cometendo um erro no sentido de imaginar que você pode estar, digamos assim, blindado com respeito à inflação. Quem sabe você como engenheiro tem que estar blindado com respeito a certas coisas muito políticas, muito, digamos assim, conjunturais. Mas a inflação é um fenômeno macroeconômico, afeta a todo, afeta ao futuro, afeta os projetos de engenharia, afeta o futuro das empresas de engenharia. Portanto, ele é importante. E vocês, como engenheiros, não vão poder se subtrair a ter uma opinião e a agir em função da futura inflação. Tá? Então, esse é o motivo de que a gente, nesta aula, tenha, digamos assim, modificado um pouco a nossa
digamos assim, perspectiva do curso, e temos falado um pouco mais em termos gerais, porque, volto a repetir, o general e o particular são ambos importantes. O problema é encontrar o ponto certo, o equilíbrio certo entre o general e o particular. Da mesma forma que nós tentamos encontrar sempre um equilíbrio certo entre, digamos assim, a teoria e a prática. Nós tentamos dar uma teoria, mas conseguir que a teoria seja vista por vocês como uma consequência necessária da prática, como uma ferramenta necessária sem a qual eu não posso resolver os problemas. E com isso dar a vocês uma motivação, porque não tem coisa mais chata no mundo que você tem que fazer alguma coisa sem que expliquem a você por quê. Eu acho que nenhuma pessoa da idade de vocês, nenhuma pessoa jovem, pode aceitar simplesmente que as coisas têm que ser assim. Então, a teoria não tem que ser aceita porque sim. Nossa obrigação como professores é dar a vocês motivos. Que sabe, mais importante que dar a instrução é dar a motivação. O professor, mais que um instrutor, é um motivador. O cara que tem que acordar em vocês a curiosidade pelas coisas. Então, é assim que faz esse ensino de casos, justamente para acordar a curiosidade. Porque se há alguma coisa que levou ao homem ao estado atual de evolução, é que ele foi curioso. Aquele cara que não aceitou as coisas porque sim, ele quis que explicassem o porquê, e como ninguém explicava, ele próprio buscou, e assim foi que a gente foi galgando todo este processo, e nós chegamos hoje em dia a ter uma tecnologia que, embora não nos resolva os problemas, porque acredito que isso nunca vai ser possível, pelo menos nos mantém, digamos assim, em uma situação bastante privilegiada, como dentro, digamos assim, das espécies. A espécie humana, quem sabe, seja uma das mais estáveis, mais seguras. Se alguém pudesse escolher o dia como nascer, não escolheria. Poderia nascer como caranguejo, mas como ser humano. Por quê? Porque a perspectiva, o risco do caranguejo morrer por um acidente é bem maior que o risco do ser humano. Então, essa procura é própria, não é? É importante. Mas, ao mesmo tempo, essa curiosidade também implica o seguinte: o ser humano, ele, no fundo, é um amante do risco. Ele gosta de experimentar, ele gosta de testar a realidade até o limite, a busca pelo limite. Quando perguntaram ao pessoal da Universidade de Illinois, que criou o ENIAC, o primeiro grande computador do mundo, se chamava ENIAC, e foi criado pela Universidade de Illinois, que fica em Chicago. Então, quando souberam que iam a criar um monstro, que naquela época tinha um monte de quartos como este, só de equipamento de baterias, e de equipamento eletrônico, custava bilhões de dólares. Perguntaram a ele, mas por quê? Para que você está fazendo esse monstro aí? Então alguém respondeu, to press the frontiers of knowledge. Ou seja, para empurrar as fronteiras do conhecimento. Esse é o grande, digamos assim, incentivo do ser humano. O ser humano é um ser vivo que quer empurrar as fronteiras do conhecimento. É o que o caracteriza, o que o distingue do resto dos animais. Tá? Então, a aula de hoje quis mostrar a vocês o seguinte:
um fenômeno macroeconômico essencialmente diferente dos fenômenos microeconômicos que nós estudamos até agora, consumo, produção, etc. E, com isso, nós queremos, digamos assim, deixar mais ou menos completo o que poderíamos chamar de parte determinística. Ou seja, a parte em que nós fazemos uma hipótese implícita muito importante, que é o seguinte: em nossos modelos, em nosso pensamento atual, desta parte do curso, nós estamos considerando que tudo é certo. Não há dúvidas. Nós temos um poder, digamos assim, mágico, de conhecer tudo, com certeza, tudo o que pode ocorrer. Nós vamos a passar, dentro do... ainda falta um par de aula, nós vamos entrar em uma segunda parte, na qual nós vamos a ter um choque de realidade. Qual vai ser esse choque de realidade? Vai ser nós vamos a ficar convencidos de que, na verdade, é absolutamente o contrário. Nada é certo. De tudo é certo, vamos ter um choque de realidade que nos vai falar: nada é certo. Todas as coisas são incertas. Ou, como se diz, envolvem um risco. Então, nós vamos a começar a estudar a modelagem econômica e financeira e em termos de risco. Que, naturalmente, isso tem muito a ver com o estudo da engenharia em termos de risco. Também na engenharia acontece isso. Isso é de uma maneira mais séria ainda. O fato de que nós trabalhamos com um mundo, digamos assim, incerto. Por exemplo, quando a gente está analisando a resistência de uma estrutura e fala, por exemplo, que consegue resistir a um vento de 150 km, o que significa isso como engenheiros? Nós nunca estudamos teoria de risco, especificamente. Entretanto, a gente mais ou menos sabe o seguinte, que falar que uma estrutura aguenta um vento de 150 km, significa, por exemplo, que em 100 vezes que a estrutura recebe um vento de 150 km durante uma hora, desses 100 experimentos com 100 estruturas iguais, em 95% dos casos, ou seja, 95 estruturas aguentaram, 5 caíram. Vejam bem, não é que 100 estruturas aguentaram e nenhuma caiu. Quando um engenheiro fala, isto resiste um vento de 150 km, está falando de que resiste com uma certa margem de confiança. Que no caso, por exemplo, eu falei isso 95%. No fundo, ele está aplicando mentalmente um critério que se chama de value at risk, valor ao risco. Nós vamos a estudar isso porque é justamente uma das ferramentas mais importantes que a gente utiliza para o estudo do risco. Então, fica aí. O que a gente quis fazer foi com essa intenção. Agora, eu vou passar ao professor Renato, mas antes disso eu queria falar o seguinte: vejam bem, da mesma forma em que eu sempre insisto, o Brasil, com todos os problemas e suas mazelas, ele é um país que vale a pena. Não é porque eu esteja falando por fazer média, é minha experiência de vida. E essa ideia de que a gente tem que respeitar o Brasil se aplica também ao
ou a ciência brasileira. Por exemplo, vejam bem, um dos problemas mais sérios, quando se começou a estudar, por exemplo, a qualidade da energia elétrica, um dos problemas mais complicados foi quando se estudaram os harmônicos. Porque a gente falava, olha, a corrente e a tensão têm harmônicos, e os harmônicos são ruins. Então, alguém falava, a teoria de Fourier resolve tudo. Mas falaram, não, mas acontece que, infelizmente, os harmônicos mudam com o tempo. Não é que o terceiro harmônico tem 10%, não. Ele muda entre 20% e 5%, constantemente. Então, por um lado, é uma variação da frequência e por outro lado, é uma variação do tempo. A coisa não é tão simples. Aí, um professor começou a pensar, olha, eu uma vez li sobre as ondas sísmicas. As ondas sísmicas são estudadas justamente, elas têm frequências, elas têm harmônicos, mas são harmônicos que mudam também com o tempo. Então, não será que eu poderia aplicar a teoria das ondas sísmicas ao estudo da qualidade da energia elétrica? Realmente ele fez um artigo. Hoje em dia é considerado um dos pais da análise, o que se denomina análise de frequência-tempo, que hoje em dia é um instrumento fundamental na análise da qualidade da energia elétrica. Esse professor é brasileiro, o professor Paulo Ribeiro. Então, provavelmente ninguém de vocês sabia até agora desse fato. O professor Paulo Ribeiro é um dos pais de um dos conceitos mais importantes dentro da porque nós, primeiro, somos brasileiros, mas ainda somos mineiros. Nós gostamos de mostrar as coisas. Eu nunca vi o professor Paulo Ribeiro estar falando, olha, eu sou o pai de tal coisa. Mas é bom que se saiba. Por quê? Porque nós temos que ter esse mesmo respeito que eu falo que devemos ao país, temos que ter pelos nossos considerados no mérito que eles podem dar. O professor Bonato, por exemplo, é uma pessoa que tem uma experiência e que tem também tido na área de transitórios uma série de ideias e de questões, e ele teve ainda a sabedoria de convocar ao professor Goulart, que é um professor, por assim dizer, do velho estilo. Ele conseguiu atrair as novas teorias, as novas percepções. E hoje em dia o professor Goulart mudou completamente. É outra pessoa. Um cara moderno, ligado com o progresso internacional na área de transitórios, autor de artigos. Como o professor Bonato conseguiu isso? Vejam bem, marquem bem as palavras que eu falo agora. Eu acho que daqui a uns anos o professor Bonato vai ser o reitor desta universidade. Por quê? Porque justamente ele tem essa capacidade. Não todo professor tem, todos podem escrever artigos. Não é impossível. O nível internacional hoje em dia não está longe do Brasil, como para que muito mais difícil de conseguir coisas como essa. E essa é a qualidade que necessita uma universidade. Os grandes reitores, o Seferino Vaz, por exemplo, no Nordeste, ele criou uma ciência do Nordeste
é surpreendentemente importante. Não há uma ciência de sudeste melhor que a ciência de nordeste. Por quê? Porque houve uma série de cientistas nordestinos que teve essa capacidade de levar certas universidades, por exemplo, o caso de Paraíba, para um nível equivalente ao do Sudeste. Então, nós temos hoje, olha, a Unifei, hoje não é algo tão notável o nível em que está, porque teve um nível muito grande antigamente. Então é mais difícil ver a evolução. Em outras universidades, a gente pode dizer, olha, Unicamp, como cresceu? Paraíba, como cresceu? E por aí vai. Aqui, nós estamos mantendo um nível muito bom desde a época em que se falava, bom, a maior parte dos grandes diretores da área elétrica são ingressados, se falava até da máfia. Não sei se alguém se lembra, ou alguém comentou. Esta não era a EFEI, era a máfia. Por quê? Porque se falava, olha, para entrar em uma indústria elétrica no Brasil, se você não é de Itajubá ou tem algum amigo de Itajubá, é muito difícil. Então essa tradição, hoje em dia, de alguma maneira, trabalha em contra nosso, porque é muito difícil manter. É o que falava Oscar Wilde, não é nada tão difícil de manter como uma boa reputação. A mesma coisa acontece conosco. Mas, de qualquer maneira, volto a repetir, essas coisas não devem ser esquecidas. Mantendo no lugar, sem, digamos assim, convencimento nem arrogância, mas com conhecimento claro do que valemos.